Graça e paz para todos os amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Para você que estuda a palavra de Deus junto comigo, hoje eu vou estar trazendo o primeiro estudo básico sobre o Novo Testamento, que é a coletânea de livros da Bíblia, ao qual nós estamos estudando e fazendo uma narrativa para todos aqueles que me acompanham através da comunidade cristã. A porta se abriu. Eu sou o pastor Ribeiro Silva. Eu e a pastora Marisa Ribeiro somos os criadores da comunidade cristã A Porta se Abriu. Comunidade essa que tem o único intuito, o de levar a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam ter conhecimento desta palavra salvificadora do nosso amado Deus. Então nós estamos estudando a divisão da Bíblia, que a Bíblia ela é uma coleção de livros canônicos sagrados. Ela se divide em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento, onde traz a narrativa da criação do mundo, da formação do céu, da terra, de todas as coisas que nela há. É onde tomamos conhecimento de como Deus formou o homem, depois a primeira família, depois a nação israelita e assim por diante. Todas essas informações que eu estou lhe falando fazem parte do primeiro grupo de livros da coletânea chamada Bíblia, que é o Antigo Testamento. Mas agora não é o nosso caso. Nosso caso agora é o Novo Testamento. O Novo Testamento que narra a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a conclusão de todo o projeto de Deus para salvar a humanidade através do seu Filho Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Messias. Então, graça e paz para todos que estão chegando agora. O Novo Testamento, ele é composto pela coleção de 27 livros escritos. Esses livros, eles foram escritos na sua linguagem original em grego, embora possam encontrar algumas citações também em aramaico. E o Novo Testamento tem seu início com a narrativa da vida
e do ministério do nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa narrativa feita sobre a ótica de 4 homens, de 4 evangelistas. É por isso que quando você abre a Bíblia, você não encontra 4 evangelhos diferentes. O evangelho, ele é um só. Agora, a visão desse evangelho está dentro daquilo que anotaram, que registraram os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um buscaram escrever o seu entendimento do evangelho voltado para alcançar pessoas diferentes. Mateus escreveu para os judeus, para apresentar aos judeus Jesus Cristo como descendente de Davi, o Rei dos Reis, aquele que assentará no trono de Davi. O evangelista Marcos, ele escreve para o povo romano, para alcançar a nação romana. Marcos, que era um judeu, que tinha uma descendência romana, por isso que o seu nome é João Marcos. João é por causa da descendência judia e Marcos por causa da descendência romana. Ele era filho de um romano com uma judia. Então Marcos aproximou Jesus do povo de Roma, fez uma narrativa voltada para o povo de Roma. O evangelista Lucas, que era médico e que não conheceu pessoalmente Jesus, mas testifica de Jesus através daquilo que ouviu dos seus discípulos, já que Lucas foi evangelizado pelo apóstolo Paulo lá na Antioquia. Ele faz um relato dos milagres, dos acontecimentos, da vida ministerial de Jesus, buscando evangelizar uma pessoa, que é Teófilo. E João escreveu o seu evangelho voltado às nações. Então, são essas 4 testemunhas que testificam do extraordinário ministério do Senhor Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles fizeram uma narrativa completa de acontecimentos importantes da sua passagem aqui na terra e do seu ministério. A palavra grega evangelion, ou evangelho, significa nova e narra a vida, a doutrina e a ressurreição de Cristo,
Particularmente, eu posso dizer que a Bíblia, ela é o manual para a salvação e que você deve conhecer e manejá-la bem. Aliás, essa foi uma das orientações principais do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, aonde ele diz: Timóteo, procura apresentar-te perante Deus como um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra. Então é necessário que tenhamos um bom conhecimento da palavra de Deus, para não cairmos aí nas heresias que esse mundo oferece dentro de uma bandeja. Então precisamos conhecer a palavra de Deus profundamente. O próprio Rei dos Reis venceu a Satanás e nos ensina a vencer as tentações do diabo e as tentações desta vida, utilizando a palavra. A palavra de Deus, ela é o principal antídoto para escaparmos do veneno mortal lançado pela serpente do Éden. E o que é interessante é que o Novo Testamento, essa divisão de 27 livros, que nós iremos conhecê-los, inicia-se depois de um período tenebroso, um período onde Deus silenciou, não falou mais através da boca de profeta nenhum. Durante 4 séculos não se ouviu uma profecia enviada por Deus através de ninguém. Esse período, ele é conhecido como os 400 anos do silêncio de Deus sobre a terra, quando ele cessou as palavras proféticas com o oráculo de Malaquias, anunciando a vinda do sol da justiça. Então houve 400 anos de silêncio de Deus aqui na terra, depois das profecias de Malaquias. Deus passou 400 anos sem usar homem nenhum na terra, silenciou por completo. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, o Senhor Deus diz: mas para vós, os que temes o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, através do profeta Malaquias, o Senhor Deus lançava esta palavra com a promessa da vinda do sol da justiça sobre todo aquele que teme o seu nome. Ia vir um período tenebroso, um período aonde a idolatria, o paganismo, iria tomar conta de todo o povo de Deus. Nessa época, o Senhor Deus não iria usar a palavra através de homem nenhum, nem através de sonho, não ia haver revelação. Toda a terra iria passar por um silêncio de Deus de 4 séculos, 400 anos, sem ouvir um ensinamento, um aconselhamento, uma palavra qualquer, ou de exortação, ou uma palavra de afago da parte de Deus. E é dentro deste período que acontece o helenismo, que acontece a introdução da ideologia grega, com seus panteões, com seus deuses, com seus ídolos, com todos os seus sistemas, dentro da nação, dentro do povo, principalmente dentro do povo de Deus. E quando passa esse período de 400 anos de silêncio, no final aí o mundo já tem sido conquistado pelo Império Romano e agora está sob o poder de Roma. E aí é quando Deus começa novamente a usar da palavra profética através do homem chamado João Batista. O Senhor Deus, ainda antes do período do silêncio, ele faz um alerta. Lembrai-vos, não esqueça da lei que foi dada a Moisés, meu servo. Essa lei que eu lhe mandei no Monte Horebe, para todo Israel. Cuidado, não desobedeça a esses estatutos. Não desobedeça a minha lei, para que o meu juízo seja bom sobre vós.
E ele diz ainda: e eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Elias foi um homem levantado por Deus numa época tenebrosa, numa época em que Israel estava envolvido em meio a toda idolatria implantada por Jezabel. E Elias foi levantado para desafiar o poder constituído naquela época, representado em Jezabel e também em Acabe, para desafiar toda a idolatria, os deuses cananeus implantados por Jezabel. E Elias foi levantado para desafiar toda essa idolatria na terra. E então, quando chega no profeta Malaquias, Deus diz que vai enviar de volta o profeta Elias. E muitos ficaram esperando o profeta Elias, que era o sinal do dia terrível, da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E Jesus Cristo disse: vós estáis esperando o profeta Elias, e eu digo que ele já veio e vós não conheceste ele. Porque Deus estava falando de João Batista, que iria vir com a mesma unção de Elias, para desafiar sistemas, para pregar o ano aceitável do Senhor, para buscar converter vidas a Ele, para quebrar toda a idolatria que estava tomando conta de Israel através do romanismo. E João o Batista, ele veio para enfrentar e confrontar Herodes, que era um rei governado por uma mulher que era Herodia, e enfrentar a falsa religiosidade que estava ali em Israel. Então, essa foi a missão de João Batista, ou João o Batista, a voz que clama no deserto. João o Batista, esse nome Batista quer dizer aquele que batiza. Porque até antes de João Batista, ninguém se batizava. João apareceu batizando às margens do Jordão. Ora, o ministério de João Batista, como eu já falei, que possui semelhança com o do profeta Elias, pois ele veio para preparar o caminho do Senhor, convocando o povo ao arrependimento. Da mesma forma como na época de Elias, ele enfrentou um rei corrupto e dominado por uma mulher adúltera, que era Acabe, que era dominado por Jezabel.
Elias enfrentou a idolatria de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, mulher adúltera e dominadora, que levava o povo a pecar. João o Batista, ele enfrentou também um rei dominado, que era Herodes, que era dominado pela adúltera Herodias, que era esposa do irmão de Herodes, Filipe, e traía Filipe com Herodes, ou seja, o rei vivia em adultério. Mas Herodes não era uma figura tão polida não, que lá na frente, no próximo estudo, nós vamos falar um pouco sobre quem era Herodes. Herodias era mãe de uma devassa chamada Salomé. Salomé foi aquela que pediu, incentivada pela mãe, que Herodes entregasse a ela a cabeça de João Batista num prato. Daí nós já trouxemos um pouco de luz à questão do período do silêncio de Deus, dos 400 anos do silêncio de Deus, até quando João Batista aparece pregando no deserto da Judéia. Agora vamos falar sobre o escritor do primeiro evangelho, o evangelista Mateus, para que possamos assim ter um pouco de conhecimento sobre a vida deste evangelista. O nome de nascença de Mateus era Levi. Ele era coletor de impostos. Ele morava na cidade de Cafarnaum, uma cidade muito importante economicamente naquela época. Era uma cidade marítima e era também o centro comercial mais importante daquela época. Mateus, ele era filho de um homem chamado Alfeu. E a sua profissão de coletor levava ele a ser um publicano. Era um coletor de impostos. Ele cobrava os impostos implantados por César. E ele era odiado pelo povo. Mas por que ele era odiado pelo povo? Porque ele era ladrão. Ele cobrava, ele subtaxava os impostos para César e tirava aquela parte e ficava para si e enriquecia a si mesmo ilicitamente às custas dos seus irmãos. Mateus era um ladrão, era um homem odiado. E Jesus encontrou Levi no seu trabalho. O que é interessante a gente entender dentro do Evangelho é que todo chamado, toda convocação que Jesus fez foi para pessoas que se encontravam trabalhando, não foi para pessoas ociosas. Tem gente que pensa que Jesus vai chamá-lo, vai lhe dar um cargo ou qualquer outra coisa, ele na ociosidade. Ei, Deus
ele não se agrada e nem sustenta preguiçosos. É por isso que lá no livro de Provérbio, no Provérbio 6, versículo 13, diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ou seja, vai aprender com a formiga, vai ver o quanto ela trabalha, vai ver a sua estratégia, que ajunta no verão para que tenha comida no inverno. Vai ver a união delas, uma ajudando a outra a transportar a sua carga. Jesus só convoca quem está trabalhando. Levi era ladrão, Levi precisava de Jesus na sua vida para mudar a trajetória da sua vida. Levi se encontrava trabalhando naquele momento na coletoria de impostos de Cafarnaum. E foi quando Jesus encontrou ele, olhou para ele e disse: vem e segue-me. E ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ao ponto de que quando se converteu, ele não quis mais ser chamado pelo seu nome de batismo, porque o seu nome de batismo lhe lembrava as coisas ruins que ele era. Então ele mudou o seu nome para Mateus. E a partir daí, ele começou a ser chamado de Mateus. No capítulo 9 do Evangelho narrado pelo próprio Mateus, você encontra a sua conversão, onde diz que Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria, ou seja, na coletoria, um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Segundo a tradição bíblica, o evangelista Mateus, ele fez a sua narrativa do Evangelho de Cristo por volta do ano 50 depois de Cristo, que está no período do início da igreja. O evangelista Mateus, ele foi assassinado 19 anos depois de ter feito o seu relato da vida de Jesus. Ele foi assassinado aí por volta do ano 69 depois de Cristo. O evangelista Mateus, ele foi um pregador que pregou, em primeiro lugar, na própria Palestina. E em seguida, ele dirigiu-se à Arábia e à Pérsia, deslocando-se finalmente para a Etiópia, aonde ele encontrou a morte. Mateus alimentava-se de ervas, de frutas e raízes. Ele sofreu maus tratos na Arábia. Porque servir a Jesus não quer dizer que você vai ter uma vida regada, confortável, como muitos pensam. Servir a Jesus, abraçar a obra de Jesus, é você entender que vai haver momentos difíceis. Porque Mateus, ele foi hostilizado na sua passagem pela Arábia e na Pérsia.
ele teve os seus olhos arrancados e ele foi lançado na prisão, na cidade de Mirmen, onde aguardaria a sua execução, que ia ser feita em uma data solene, uma data consagrada aos deuses pagãos adorados por aquele povo. Mas o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Deus não abandona os seus. Mesmo na prisão aonde ele estava acorrentado, ele recebeu um milagre divino. Os seus olhos foram restituídos. E depois ele foi liberto. E isso só poderia acontecer por uma ação de Deus, por um milagre de Deus na vida daquele a quem ele escolhe. E então ele parte dali e alcança a Etiópia, aonde ele prega a doutrina cristã pela última vez. Ali na Etiópia, ele é repelido, ele é perseguido, ele sofre uma forte oposição dos guias religiosos pagãos etíopes. Ele ali também passa por problemas. Mas Deus não curou os olhos de Mateus na prisão de Mirmen em vão. Deus não libertou ele daquela prisão na Arábia em vão. Era porque Deus tinha um projeto e algo que ele tinha que alcançar, e a tarefa foi entregue a Mateus. Tanto que o único milagre relatado através do ministério do evangelista Mateus trata-se da ressurreição de um morto. E esse morto não era uma figura comum. Esse morto era um membro da família real. Ele era um príncipe. Eufranon, príncipe etíope, morreu. E chamaram Mateus. E ali se realiza um milagre. E esse milagre causa uma admiração, porque tratava-se de um morto que ressuscitou. E este fato virou notícia em todo o reino. Aí o povo começaram a trazer incenso, começaram a bajular, a querer endeusar Mateus. E Mateus, como servo verdadeiro do Deus vivo, ele trata de colocar as coisas em seus devidos termos. Ele diz: eu não sou Deus. Como julgas que seja eu Deus? Eu sou homem, eu sou igual a vocês. A única diferença em mim é que eu sou servo de Jesus Cristo, que é Filho de Deus vivo, e que foi em seu nome que ressuscitei o Filho de vosso Rei. Foi ele que me enviou a vós.
para vos pregar sua doutrina e vos trazer sua graça e sua salvação. E essas palavras calaram fundo na alma dos etíopes e foi elevado o número das conversões à Etiópia. A Etiópia, na época, era um dos principais bastiões do cristianismo. E ali aconteceu a conversão da família real. Isso era um fato consumado. Tanto que a princesa Efigênia, que era a filha mais velha do rei, fez um voto de castidade perpétua. Mas passaram-se o tempo e aconteceu o falecimento do rei, o rei Égipto. E então é colocado no poder o seu sobrinho Hirtaco, e desejando fortalecer politicamente o reino, o Hirtaco resolveu tomar como esposa Efigênia, coisas que não havia mais condição por causa do voto proferido pela princesa, do desejo dela de, a partir dali, perpetuamente ser só de Deus. Hirtaco, já que estava na condição de soberano, ele exige a interferência e a autorização de Mateus para realizar os seus desígnios. Então, Mateus se recusa, informando ao rei não ter competência para envolver-se no caso, até porque aquilo foi o desejo da alma de Efigênia para com Deus. E como o rei foi contestado em seu plano, ele irou-se, e Hirtaco dá ordem para que Mateus seja executado. E, estando ele cultuando a Deus, de repente chegam os soldados de Hirtaco e matam a Mateus, cumprindo a ordem do rei. Mateus, segundo a tradição do catolicismo romano, ele é o padroeiro da cidade de Salerno, na Itália. Ele pregou na Etiópia, onde foi martirizado no ano 69 depois de Cristo. E no ano de 1954, as relíquias de Mateus foram levadas de seu túmulo na Etiópia para a cidade de Salerno, na Itália. Essas relíquias são veneradas até hoje na cripta da Catedral Católica de São Mateus, na cidade de Salerno. Esse foi uma rápida introdução aos estudos bíblicos do Novo Testamento, o qual, pela misericórdia de Deus, iluminado pela sua graça,
nós vamos estar estudando, esmiuçando e trazendo para os amados que nos acompanham através da comunidade cristã. A porta se abriu. Receba a todos um forte abraço do pastor Ribeiro Silva, da pastora Marisa Ribeiro Silva, e que fiquem todos na graça de Deus.